Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, uma revista produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Essa revista que foi escrita pelo pastor Luciano Constantino dos Santos, com o título O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Antes de começarmos a apresentação desta nossa 12ª lição, e que traz o título Confiança Inegociável, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que nós estivermos publicando. Compartilhe para uma outra pessoa esse nosso canal para que possamos, juntamente com ela, desfrutar também da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de número 12, como eu disse, ela traz o título Confiança Inegociável. E tem um texto base no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo de 25 até o versículo 34. E que nós estaremos lendo aqui neste momento para a introdução dessa lição. E o texto nos diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos de comer? Ou, que vamos de beber? Ou, que vamos de vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bem, irmãos, ao começarmos a nossa lição desta semana, é bom que entendamos, primeiramente, o que vem a ser a palavra confiança, que traz aí o título da lição. A confiança é simplesmente crer em algo que supomos que não falhará, que é forte o suficiente para cumprir a sua função ou o que se determina. Para tal, esse algo é quem depositamos confiança. Tem que também expor
probidade moral, sinceridade, lealdade e competência para tal eficiência. Já aquilo que é inegociável, que também está no texto da nossa lição, no título, é um adjetivo masculino e também feminino, que expressa a característica daquele que não podemos, daquilo que a gente não pode negociar, que a gente não pode transacionar, fazer uma troca, uma barganha. Ou seja, aquilo que está indisponível para qualquer negociação. Resumindo tudo isso aí, a fé que nós temos não pode estar disponível para que o mundo a compre ou que a troquemos. Essa nossa fé por qualquer coisa que neste mundo possa nos oferecer. Deste modo, a lição desta semana, ela tem por objetivo de que ao final deste estudo possamos ser desafiados a observar quais são as nossas verdadeiras necessidades, de modo a valorizar a provisão do céu, com motivações corretas e valores também inegociáveis. Jesus, ele advertiu contra a tirania das coisas, como foi estudado na aula passada, e aprendemos também que só podemos escapar do domínio das coisas, que são materiais, daquilo que possuímos, se nós colocarmos tudo o que temos embaixo do controle de Deus. Ou seja, sob a submissão ao governo do Senhor. Vimos também que as três metáforas anteriores, entendendo aqui que metáfora é uma figura de linguagem que tem aí o intuito de fazer comparações empíricas em um conteúdo para que assim a pessoa possa entender melhor aquilo que se quer dizer, que se quer explicar. Foi o que Jesus usou, e era assim que o mestre usava as metáforas para os seus ouvintes, quando ele falou sobre o tesouro que nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam. Ele usou de uma metáfora também, quando ele falou que olhos são como uma candeia do corpo. E como na lição passada, servir a dois senhores, isso é impossível. Essas metáforas que nós descrevemos aqui, neste momento, se unem para exigir lealdade que seja inabalável aos valores do reino de Deus, que podemos escolher qual a nossa lealdade é a principal, para que possamos entender finalmente qual é a nossa prioridade neste mundo. Qual é a condição que colocamos em primeiro lugar em tempo, ordem e também dignidade. O que nós colocamos na frente das outras coisas. O que nós damos preferência e também primazia. Muitas vezes, quando sofremos pressões em qualquer área de nossa vida, imediatamente revelamos qual será a nossa escolha prioritária. O verbo escolher, que é muito usado nesse texto de Mateus, tem a sua origem etimológica numa palavra vinda do latim, que é a palavra ecoligere, ou seja, ex cum ligere, mais precisamente no latim. Esse termo se refere a você selecionar algo ou alguém para um determinado propósito, ou para atingir um determinado objetivo. O ex, aqui utilizado nessa palavra, quer dizer que quando você escolhe algo, ele se torna exposto para que todos saibam. O co aqui, que é o cum, que é o junto, quer dizer que quando você escolhe algo, é porque está próximo de nós. E por fim, o ligere, quer dizer que quando escolhemos algo, é porque é obediência a uma lei. Escolhemos aquilo que é possível e legal. Então, escolher revela que, ao fazermos isso, estamos obedecendo à lei
do nosso coração e que não podemos dividir aquilo que nós escolhemos. Tem que ser em sua integridade. Na lição anterior, nós aprendemos que a ideia do texto é que ninguém pode viver dividido entre senhores, pelo fato de não ser capaz, não ter a habilidade, nem recursos, ou seja, não terá competência para isso. Ou escolhemos, ou não escolhemos. Mais uma vez, Mateus aqui, ele expõe em sua tese a questão da ambiguidade e aponta para isso. A vontade de Deus e a vontade do homem se entrelaçam. Um dos grandes problemas para a nossa compreensão está no fato dessa passagem ser lida isoladamente, fora do seu contexto. Perceba que o termo no versículo 25, quando diz, portanto eu lhes digo, ou em outras traduções, por isso lhes digo, está ligando ao que veio antes. E o que levou Jesus a essa conclusão. Portanto, irmãos, antes de nos convocar a agir, Jesus nos convoca a pensar. Convida-nos a examinar clara e friamente as alternativas que foram expostas anteriormente, pensando cuidadosamente nelas. Dessa forma, como estamos falando de escolha, e que esta deve ser um propósito de confiança que seja inegociável em sua integridade, entendemos assim o que propôs o pastor Luciano Conzedei dos Santos, no que diz respeito à confiança inegociável, que estaremos estudando aqui neste momento. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição desta semana, e que tem o título Cuidado com o que divide convicções. Cuidado com o que divide convicções. Ter cuidado é quando meditamos, pensamos, refletimos antes de tomarmos qualquer decisão sobre qualquer coisa, sobre algo. A palavra grega para cuidado é pathos, quer dizer introspecção. É olharmos para as nossas emoções, é enxergar o sentimento que permanecerá indelével, ou seja, aquilo que não se pode apagar, eliminar. É ver o modo de ser no mundo do trabalho e entender que todos os passos adiante que nós dermos deixarão marcas e que não se pode voltar atrás. Portanto, qual das alternativas a escolha que possuirá uma maior resistência ao longo do tempo? Desejamos exercer a nossa liberdade e objetividade nas atividades cotidianas, ou optamos por servir ao Senhor Supremo em nossas vidas. A decisão que tomarmos envolve aí refletir sobre qual dos dois merece a nossa devoção mais profunda. Somente após termos a internalização disso tudo em nossa mente, a durabilidade relativa entre os dois tesouros, um corruptível e o outro incorruptível, e o valor comparativo entre os dois senhores, Deus e Mamon, ou ao dinheiro, à riqueza. Estaremos preparados então para fazer essa escolha. E quando tivermos feito a nossa escolha a respeito do tesouro celeste, da luz e de Deus, estaremos preparados para ouvir as orientações seguintes. Observe que a nossa escolha básica, quanto a qual dos dois nós devemos e desejamos servir, afetará radicalmente nossa atitude para com ambos. Não devemos andar ansiosos por conta das situações que tendem a nos deixar distraídos a partir de então. A palavra grega usada para a preocupação em Mateus é
a merinar, que significa estar ansioso ou estar preocupado e com muitas preocupações até. Quem crê em Deus, quem tem fé nesse Pai bondoso, todo-poderoso e fiel aos seus propósitos, não pode ficar desesperados. Jesus declara que muitas coisas funcionam neste mundo e nós não ajudamos em nada para que isso aconteça. Nós não movemos os planetas, eles estão lá, com seus movimentos. Nós não fazemos o sol nascer e nem também tampouco se pôr. Não fazemos a chuva cair e nem tampouco as estações virem, intercalarem nos meses certos, nos momentos certos. Nós não coordenamos nada disso. E, no entanto, Deus está no controle disso tudo. A ansiedade, ela é inútil. E porque a pessoa, ela, pensando assim, ela não conseguirá sequer acrescentar um côvado à sua estatura, como diz algumas traduções. Embora que o côvado aqui é uma medida linear, cerca aí de meio metro, 45 centímetros. E pode também refletir aí a duração da vida. Por isso, algumas traduções traz sequer acrescentar 1 hora na sua vida. É mais provável que a ansiedade até mesmo encurte a vida de algumas pessoas do que mesmo prolongar. O Senhor Jesus, ele está ensinando aqui que nossas necessidades, por mais honestas que sejam, não podem suplantar o nosso compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Pois as necessidades são oportunidades de vivermos diferentes dos pagãos, que não confiam em Deus. Pois destaca assim em Romanos 8,32, como também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 30, e no capítulo 7, no versículo 11. Então, assim, irmãos, nós devemos deixar claro que a ansiedade de lado e devemos ir devagar, pois a nossa intromissão em áreas que não é da nossa competência, simplesmente pode e com certeza vai atrasar o agir natural de Deus nos projetos que Ele tem para as nossas vidas. Me lembra aqui neste momento a história de Abraão, quando deu o seu jeito, juntamente com a sua mulher Sara, ansiosos por ter um filho, não depositando em Deus o controle da situação, e deu no que deu. Até hoje, aquele povo colhe esta semeadura. Dessa forma, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título Cuidado com a ambição. Cuidado com a ambição. Bem, irmãos, a ambição aqui retratada, ela é simplesmente o forte desejo aí do qual uma pessoa ela tem pelo poder, qualquer que seja esse poder. Também as pessoas têm esse mesmo desejo pelas riquezas, por honras ou glórias. É expresso na cobiça ou um anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Se focarmos aqui nos versos 32 e 33, o apontamento de como os gentios se portavam, vemos Jesus falando para aquelas pessoas sobre buscar o que os discípulos deveriam buscar. A inquietude humana que sobrevém aí na sua consciência. Dessa forma, o que Jesus queria dizer era que seus ouvintes servem até hoje para nós também. Ao invés de ficarmos procurando a religião motivadora ou que traz coisas sem ter no centro o coração e tendo coisas como prioridade. É isso que ele estava falando. Nesse contexto, o Senhor Jesus introduz a questão da ambição. Todos os indivíduos procuram algum propósito.
É atípico vagar sem metas ou objetivos definidos, buscando uma razão para existir, algo que podemos confiar ou até mesmo conferir algum significado à nossa jornada. Embora o termo ambição geralmente tenha uma conotação negativa relacionada a um desejo intenso de alcançar o sucesso, essa palavra também pode igualmente expressar aspirações fervorosas, que são altruístas, piedosas e não centradas no ego, como era o caso que Jesus queria combater. Em resumo, é viável cultivar ambições para Deus. Aqui a ambição, então, se refere aos objetivos que estabelecemos para a nossa vida e a motivação que nos impulsiona a alcançá-los. John Stott, ele afirma que a ambição de uma pessoa é aquilo que a impele, revela a mola principal de suas ações, suas mais secretas motivações. Mais uma vez, vemos duas alternativas possíveis de alvos na vida. Buscamos o controle ou damos o controle a Deus? Escolhemos a justiça humana ou a justiça divina? O verso 31 ele destaca, de maneira notável até, a tríade de preocupações que, inclusive, permeia o mundo. E diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós estaremos vestindo. Exatamente o que os gentios eles preocupam, como diz o verso 32. Apenas observando os anúncios, aí diversos meios de comunicação que a gente pode encontrar, não é? Uma representação vívida e contemporânea do que Jesus ensinou há aproximadamente 2000 anos. Jesus Cristo, ele não apenas ele reconheceu, mas ele também valorizou as necessidades do corpo humano. Claro, ele é o criador do corpo e mostra o seu cuidado por ele. Em suas instruções sobre a oração, ele destaca, inclusive, pedir pelo pão nosso de cada dia. O que ele está enfatizando é que torna-se excessivamente preocupado a pessoa se tornar dessa maneira, com conforto material. Isso sim é uma atitude equivocada, pois o que o mestre quer dizer é que ele está também preocupado com a gente e não há necessidade de também preocuparmos. Que o mais importante é preocupar-se em fazer a vontade do Senhor. E neste caminhar, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, e que tem o título Confie no Deus Provedor. Confie no Deus Provedor. É necessário esclarecer aqui o que Jesus está desencorajando, aquelas razões, por três dessas advertências. Ele não está proibindo o pensamento. Pelo contrário, está encorajando que as pessoas reflitam e até nos instrui a observar como Deus cuida das aves e flores. No texto, Jesus ele prossegue com a sua orientação, com as seguintes indicações. Além disso, ele não desaprova também a previdência. A Bíblia ela já endossa a sabedoria da formiga em Provérbios 6:6, que se prepara no verão para enfrentar o inverno. Da mesma forma, os pássaros que elogiados aí são por Jesus, pois planejam para o futuro, construindo aí ninhos, inclusive incubando aí ovos e alimentando seus filhotes. O mestre queria que eles escutassem seu conselho
Outra questão é pensar que não devemos nos preocupar com vestir, com comer ou com beber, que podemos então assim cruzar os braços e esperar que venha cair do céu tudo isso, como muitos dizem que o nosso Deus aí é o dono da prata, dono do ouro. E assim, tudo está perfeito para a nossa causa. Bem, irmãos, será que é isso que Jesus estava ensinando aqueles discípulos e nos ensinando também? Nós aqui devemos entender e separar bem o verbo preocupar, que está contido aí no versículo 31. Existem duas maneiras de preocuparmos. Existe aquela preocupação natural. O próprio Jesus ele destacou que uma pessoa não vai construir uma torre sem fazer aí os cálculos necessários, corretos. Quando ele precisa de alguma coisa aí, né, e realizar aquela obra, está tudo preparadinho. Ninguém também vai entrar em uma guerra sem saber o tamanho do seu exército, bem como também do exército do adversário. Então, todo mundo precisa, no mínimo, um planejamento para tudo na vida. Não é possível que uma pessoa não saiba nada quanto o que pode lhe acontecer no dia seguinte. Essa não é a questão colocada aqui por Jesus. Todos nós temos que nos organizarmos. Isso tudo na nossa vida cotidiana, em todas as nossas áreas. A Bíblia, inclusive, valoriza isso. Em Provérbios, há várias críticas até aos preguiçosos, ao tolo, à pessoa que não se preocupa com nada na vida. O problema aqui tratado por Jesus não é essa preocupação normal. O problema aqui é a ansiedade que surge para nós, mesmo que sejamos uma pessoa que tem o domínio sobre o mundo, como se assim o tivéssemos. Como se fosse uma pessoa que tem todo o poder de determinar as coisas nesse mundo. Nós não somos esse tipo de pessoa. A pessoa fica numa espécie de loucura, achando que a sua preocupação vai fazer alguma diferença. E como se fosse uma anomalia mental. Pessoas que agem assim, achando que tem todo o poder, tem que olhar para o espelho de Mateus 6, 25 a 34, esse texto que nós lemos. A ênfase que Jesus propõe está na ideia de que Deus está atentamente cuidando de nós e provendo assistência constante. A imagem retratada é a de levantar alguém aí nos braços, carregá-los nos braços. Não há nada aqui que proíba os cristãos de planejar, tomar medidas sensatas para o seu sustento até. O que Jesus desencoraja não é o pensamento racional, nem a providência, mas a ansiosa preocupação. É crucial esclarecer o que Jesus está desencorajando e as razões por trás dessa advertência. Ele não está proibindo o pensamento. Pelo contrário, está encorajando a reflexão. Está encorajando a instrução, a observação, como Deus cuida das aves, das flores e de tudo mais. Além disso, ele não desaprova o nosso trabalho. A Bíblia já endossa essa sabedoria, como nós falamos nos textos de Provérbios. Então, irmãos, o que importa para a gente entender aqui é que a ênfase de toda esta ideia de Jesus e também que Deus nos orienta é estar atentamente cuidando de nós, que Ele está cuidando de nós e provendo assistência constante a cada dia. Como falamos, a figura que temos aqui
é de que aquele pai que carrega o seu filho nos braços e cuidando dele. Então, o que Jesus ele vai nos desencorajar, repetindo aqui, é com relação a essa questão da preocupação ansiosa, além do limite, aquela em que extrapolamos até mesmo a razão da nossa fé. E assim, irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje, essa 12ª lição da revista Palavra e Vida deste trimestre. A lição de hoje, ela falou para todos nós que almejamos estar no centro da vontade de Deus. O cerne da questão está no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O verbo buscar, neste contexto, quer dizer esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou algo. É examinar minuciosamente, investigar, pesquisar, esquadrinhar. No texto em questão, apresenta-se como um imperativo presente. E a palavra grega, inclusive, usada pelo escritor é zeteo, que leva a entender que a pessoa tem que buscar até encontrar. A ideia é de busca incessantemente, de forma contínua e insistente. É como diz aquela canção, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Que expressa, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer e sem chorar. Você que é um líder, que trabalha com pessoas, tem que entender assim também. Os crentes são de Deus e, como tal, devemos cuidar bem desses tesouros, que não é de propriedade particular, não é minha, não é sua, mas é de Deus. Jesus a cada dia está dizendo para nós, e agora, nestes textos que nós estudamos em Mateus 6, ele diz que possamos parar, pensar e entender na realidade de quem nós somos, a nossa pequenez. Nós não somos Deus e nada que façamos pode mudar o extraordinário em nossas vidas. Essas atitudes são as que Jesus reprovou e questionou neste texto que estudamos. E quando o texto nos remete a buscarmos primeiramente o reino de Deus, não significa que todo mundo vai ficar rico ao fazer isso. Ao dizer que todas as coisas seriam acrescentadas, Jesus está se referindo ao sustento diário e à vestimenta. É o que Deus vai nos garantir, simplesmente, que é essa questão aí fundamental para o ser humano. O comer e o vestir do cotidiano. Ele não está nos prometendo aqui uma riqueza exorbitante. Dessa forma, é muito importante para o cristão entender esse texto de maneira correta. Irmãos, podemos buscar, pois o nosso Deus tem a provisão necessária. A provisão necessária para nós no dia a dia. Mais uma vez, o Senhor Jesus está mostrando um conjunto de valores essenciais para que façamos aí as coisas pelos motivos certos, a priorizar as coisas eternas e não as temporárias, e a procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Assim, se nós nos aproximarmos de Deus conforme a sua vontade, Ele nos ouvirá, pois para Ele nada é impossível. E assim, amigos e irmãos, chegamos ao momento da nossa lição, que é o para pensar e agir.
que, como sempre, trazemos 3 reflexões propostas para a nossa meditação e aplicação. A primeira questão que o autor da lição ele nos propõe é que você já havia percebido que a ansiedade se dá pela divisão do coração. Alimentar o nosso coração de princípios e valores nos ajudará a adorar somente ao nosso Deus. E aqui nos indaga o seguinte: como está o nosso coração? A segunda questão que o autor da lição ele propõe é que você confia que Deus pode agir a qualquer momento e te ajudar? A terceira questão que o pastor Luciano Conzendei dos Santos ele destaca é confiar nos faz depositar tudo aos pés do Senhor. E aqui nos indaga o seguinte: como tem sido aí a sua vida de dependência a Deus? Bem, amigos e irmãos, o texto que nós estudamos hoje, ele está em perfeita consonância com o Salmo 1. Lá, o salmista nos ensina que há apenas 2 caminhos, o do ímpio e o do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem muita confusão, dispersão e superficialidades. Já o caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da palavra de Deus. Era isso que Jesus estava ensinando aos seus ouvintes e que nos ensina hoje também. Mediante a preciosa graça do Senhor, podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar verdadeira felicidade. A falta de fé no cuidado divino nos lança nos moldes deste mundo e perdemos a nós e aos nossos nessa correria desta vida. Muita gente vive na ansiedade da vida em nossas cidades. E algumas dessas pessoas, até mesmo bem próximas de nós, percebemos uma rotina cansativa, alienante e individualizante nessa sociedade de hoje. Sociedade essa marcada por relações de consumo e utilitarismo em que nós vivemos. A maioria das pessoas, ela consome a sua vida sem qualquer consciência, às vezes, do que está fazendo. Refletir é necessário. Essas pessoas nem experimentam as coisas boas da vida. Elas estão presas em suas rotinas programadas, as suas agendas cheias de compromissos, na qual não existe espaço para o principal, para aquele que deveria ser a sua prioridade, que é Deus. Isso vai drenando a força da pessoa, isso aos poucos, e impedindo ela de sair desse ciclo vicioso. No livro de Eclesiastes 2:11, o autor ele reflete o seguinte: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. É assim o trabalho do ansioso. Se observarmos o relato do autor de Eclesiastes, perceberemos que em todas as ações que formaram a sua rotina por buscar um sentido à vida, sua conclusão sempre foi a mesma. Tudo o que ele fez gerou cansaço e era ilusão. Era como correr atrás do vento,
As pessoas estão cansadas no seu dia a dia. A longa jornada de trabalho, o excesso de atividades tem cansado a população. No mundo, é dito que as coisas são meritórias, ou seja, você tem o que merece. As pessoas têm trabalhado cada vez mais para conquistar posses e bens de consumo, mas muitas vezes não tem tempo para aproveitar os frutos do seu trabalho. O ritmo de vida que levamos nas cidades tem provocado um processo de esgotamento nas pessoas, como, por exemplo, a síndrome de burnout, que tem como principal característica o estado de tensão emocional, e também o estresse, esse estresse crônico, provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas que são desgastantes. Essa síndrome, ela se manifesta onde a rotina já escravizou a pessoa. Observemos então, irmãos, que embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer o domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. O nosso Deus é um Deus que controla tudo, é um Deus que nos dá provisão. Um Deus que se ele não tivesse o controle de tudo, ele não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo, ou que acontece aquilo que vem acontecendo de ruim no mundo. Significa que, embora os homens tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos, como enfatiza o Salmo 103, no seu versículo 19, que diz que o Senhor, ele estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Pensemos então, irmãos, nesse nosso estudo de hoje e confiemos as nossas vidas, a nossa provisão no nosso Deus. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário aqui embaixo, fala sobre a lição, como foi boa para você. Acione também aí o sino das notificações e compartilhe, para que mais pessoas também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Bem, irmãos, na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 13, e que tem o título Nossos Relacionamentos Cristãos. Nossos Relacionamentos Cristãos. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?